A vida é breve? Olha, depende de como você viver, pode ser. Desperdiçamos nosso tempo? Quase o tempo todo, em um monte de besteira. A vida tem um propósito? Em si não, mas você pode encontrar um. Precisamos de objetivo para viver? Eu acho que não, muita gente vive sem objetivo nenhum. Olá, boa noite. Às vezes você tem a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Não dá para fazer tudo o que gostaria? Isso te leva a pensar que a vida é curta demais? Vamos nos inspirar aqui na obra clássica sobre a brevidade da vida do filósofo espanhol Sêneca. Ele viveu os primeiros anos depois de Cristo. Vou ler aqui a epígrafe para esquentar nossa conversa. Não é que tenhamos um curto espaço de tempo para viver, mas o desperdiçamos demais. A vida é longo bastante e foi concedida em medida suficientemente generosa para permitir a realização de coisas maiores, se o tempo for bem investido. Mas quando é desperdiçado no luxo e no descuido, quando não é dedicado a bons fins, percebemos que ele passou antes de sabermos que estava passando. Podemos, Pondé? Podemos. O Sêneca foi um dos representantes do estoicismo no Império Romano, não é? O que há nesses ensinamentos que fazem tanto sentido na sociedade de hoje? A gente usa uma expressão em filosofia que é a constante estoica. Significa, o estoicismo está sempre falando com a gente, apesar dele ser antigo, né? Você mesmo agora, parte do que você citou, do Sêneca, né? Essa ideia que a gente desperdiça a vida em luxos. Você conhece coisa mais contemporânea do que isso? A própria noção de desperdiçar a vida com coisas que não têm tanto valor assim, que é um tema estoico, que hoje também pega muito bem, né? Chama atenção. Mas eu diria que o estoicismo ele tem uma atração que, assim, primeiro são textos que eram escritos sem nenhum jargão técnico, certo? Como no caso do Aristóteles ou mesmo do Platão, né? Entende? Uma linguagem que você consegue atravessar sem grandes dificuldades. Depois que os estoicos eles tinham, principalmente o estoicismo romano, que é o que ficou mais famoso e que tem fama hoje em dia, o estoicismo tinha uma preocupação que era o seguinte: fazer com que você entenda que a maior parte das coisas da vida você não tem controle sobre elas. A fortuna, né, pode nos atingir e tal. Você deve se concentrar naquilo que você tem controles sobre elas. E uma das coisas que você pode ter controle na vida, em alguma medida, é escolher como você usa o seu tempo. É claro que nem todo mundo tem esse luxo de poder escolher o seu tempo. Por isso que uma coisa que eu sempre observei, Andresa, em aulas de estoicismo, normalmente as pessoas de melhor condição material é mais seduzida pelo estoicismo. Por quê? Porque vislumbra a possibilidade, por exemplo, de ter mais controle sobre o seu tempo. Entende? Tem uma outra coisa que o estoicismo também é muito interessante. Você tem o Sêneca, que era um senador romano. Marco Aurélio era um imperador romano, César. E o Marco Aurélio, muitas vezes, fala disso como se fosse... Ele está falando do manto púrpura, que era típico do imperador romano, e ele fala que se você olhar bem, ele nada mais é do que um pedaço de pano que você mistura com tinta de frutos do mar, digamos assim. Ou seja, é um nada. O sucesso é uma ilusão, o mundo engana,
certo? E quanto mais você se deixa levar por isso, mais você acaba ficando frustrado. É mais fácil para uma pessoa que tem algum sucesso, que usufrui do que o mundo pode oferecer, perceber isso. Agora, Sêneca falava, né, que é preciso olhar para os grandes filósofos, aprender com seus ensinamentos, mas para isso é preciso tempo, né? Quem é que tem tempo para hoje, né? Numa sociedade que te consome, que você precisa correr atrás de tudo para pagar as contas. Tem uma diferença também entre o mundo antigo e o mundo de hoje, que é o seguinte: todo mundo trabalhava e tal, os escravos trabalhavam, a aristocracia fazia guerra ou fazia política, como se costuma dizer, mas assim, você não tinha o que se tem hoje, que é um olhar sobre o tempo como uma commodity. O tempo é alguma coisa que tem agregado a ele dinheiro, certo? Hoje. E é claro que o que acontece é que a ideia de que você deve, por exemplo, ler filósofos, que é a posição do Sêneca, né, do texto, a gente vai ver, a ideia de que você deve usar seu tempo para coisas que têm valor e não para porcaria, tipo ficar se enfeitando a casa, como ele fala. Hoje, o que as pessoas normalmente fazem? Compram livros que fazem uma leitura do estoicismo barata, adaptada, na verdade, a livros motivacionais, sem ser, na realidade, o estoicismo original. Uma leitura mais fácil. Uma leitura mais fácil e que vende a ideia, por exemplo, de que os estoicos falavam que você pode ter controle sobre tudo na sua vida, o que não é verdade. Só o mentiroso fala isso. Na psicologia existe uma abordagem chamada terapia cognitiva comportamental, TCC. É uma terapia de curta duração que busca solucionar problemas pontuais por meio da modificação de pensamentos e comportamentos considerados inadequados. O psicoterapeuta Marcelo da Rocha Carvalho falou sobre a relação entre a TCC e o estoicismo. Falar de brevidade da vida, né, associada ao estoicismo, no caso do Sêneca, tem muito a ver com as psicoterapias, principalmente as terapias cognitivas comportamentais. A gente pode dizer que uma delas seria, a gente brinca um pouco, o avô da terapia cognitiva, o Albert Ellis, depois o pai seria o Aaron Beck. São autores que ajudaram a desenvolver o que a gente hoje chama de terapias cognitivas comportamentais. O Albert Ellis fez um resgate da relação com a filosofia, porque para existir a psicologia ela teve que se separar da filosofia para se estabelecer como uma ciência, né, tentando ser uma proximidade com as ciências naturais. E aí a presença da obra do estoicismo, e no caso desse o bem viver, já que a vida ela, né, não tem prazo, pode acabar em qualquer momento. A gente nunca sabe o fim da história, como diria o Lulu Santos também lá na música dele. Dessa história ninguém sabe o fim. E o pacote principal, né, que é integrado à forma da terapia cognitiva, é você mudar a maneira que você interpreta as coisas, que não são as coisas que nos fazem sofrer, mas sim como eu as vejo. E que a partir do momento que eu consiga transitar, melhorar essa forma com a ajuda da terapia, do psicólogo, do psiquiatra, do psicoterapeuta, eu consigo, na brevidade das coisas que eu não escolho, né, ter melhor aproveitamento no sentido de interação, né, de vivenciar uma natureza mais profunda e entender que a vida, né, passa por muitos sofrimentos e que eu preciso toda hora um pouco de poesia para lidar com esses sofrimentos e viver melhor. Essa ideia de que não são os fatos em si que causam o sofrimento, no sentido, é claro que existem fatos que causam sofrimento, mas a gente tem uma possibilidade de interpretar as coisas de uma forma tal, esses fatos, em que elas necessariamente não pareçam a você tão impossíveis, tão horrorosas. É a história do copo pela metade ali? Ou está vazio ou está pela metade, né? Meio vazio ou meio cheio. Meio cheio. E a própria noção que a TCC usa muito, a ideia de que você precisa
por exemplo, aprender a desenvolver outras crenças em relação à vida, o mundo e tal. Porque as crenças que você tem fazem com que você sofra muito, também bate com o estoicismo, né? Nesse curto escopo de ação, né? Por exemplo, o Marco Aurélio fala, todo dia de manhã eu acordo e eu digo para mim, eu vou encontrar um nécio, um idiota. Hoje eu vou encontrar um idiota. Hoje eu vou encontrar um picareta. Traduzindo a nossa linguagem aqui. Hoje eu vou encontrar alguém que vai querer me trair. Bom, ele era César, era normal. Então, portanto, com isso ele está querendo dizer o quê? Não adianta eu me enganar de que eu não vou encontrar esse tipo de gente hoje. Então, se eu já souber que eu vou encontrar, isso me prepara e me tira a ilusão de que é possível um dia em que você não encontra um idiota. No caso dele, César, a situação era pior. Mas assim, entende? Quer dizer, esse processo de você preparar, eu diria, a consciência. A TCC, assim como o estoicismo, o estoicismo chama isso de ética, tá? Esse negócio de interpretar diferente é a ética estoica. Isso é a ética estoica, né? A área da vida em que você tem alguma voz. Tanto a TCC quanto a ética estoica, elas se movimentam no âmbito do que eu diria um certo campo decisório humano, consciente, entende? Eu identifico um comportamento ou uma crença que atrapalha a minha vida, que está me levando a determinado tipo de sintoma, digamos, e eu pensando, no caso com o terapeuta, no caso do estoicismo, trocando ideia com o meu mestre, como era o Marco Aurélio, o Sêneca, para um monte de gente, né? Eu consigo, de repente, ver a coisa de outro jeito. Tem uma Mas frase, é a consciência. E tem uma frase simples nesse sentido, que é melhor ser feliz ou ter razão. Ah, essa eu adoro, essa frase. Essa eu adoro. Alguns acham que é a frase típica do casamento. Que razão, coisa nenhuma. Eu quero ser feliz. Eu sou adepto dessa frase. Eu sou adepto. É preciso aprender a viver? Olha, essa é uma frase bem estoica. Eu acho que sim, né? Com isso, eu não quero dizer que a gente sempre aprende quando está com 50, 60 anos. Às vezes você pode chegar aos 50, 60 anos e continuar não tendo muita certeza, nem aprendido coisa nenhuma. Mas entre viver e não aprender nada, e viver e aprender alguma coisa com as experiências, eu ainda acho a segunda opção melhor. E daqui a pouco, alguns exemplos de desperdício de tempo segundo as ideias de Sêneca. A gente já volta. Voltamos a conversar sobre a brevidade da vida. Para você, o que é desperdiçar tempo? Fizemos essa pergunta nas ruas. O que eu acredito que é desperdiçar o tempo de vida, se importar muito com a opinião dos outros, levar muito a sério coisas banais como bens materiais, roupas, dinheiro, claro, é importante, mas não é tudo na vida. E, sobretudo, acho que aproveitar a vida é viver conforme suas razões e viver de forma autêntica e original. Para mim, desperdiçar tempo de vida é você fazer coisas que não chegam até o final. Para mim, eu acho que isso é desperdício de vida, por isso que você tem que planejar muito bem as coisas que você vai fazer ao longo da sua vida para não ter esse desperdício. A minha opinião quanto a desperdiçar tempo de vida é você deixar de fazer tudo o que você tem vontade. Então viva sempre o hoje como se fosse o último dia da tua vida. Viva hoje, o agora. Problema todos nós temos, todos, mas viver a vida é extremamente mais importante em qualquer extremo. Desperdiçar o momento de vida é se apegar a um momento, se apegar a um lugar, esquecendo
tudo que a gente pode viver aqui, inclusive em tempos como os das tecnologias e podendo se conectar com tantas pessoas e culturas. Desperdiçar o tempo de vida é não viver o presente, porque a pessoa se apega ao passado, vive em depressão, se apega muito ao futuro, vive ansiosa e se esquece de viver o presente. O presente é o futuro, o passado já foi. Então viver ao máximo o presente realmente como se não existisse uma vida amanhã. Eu acho que desperdiçar o tempo de vida é você não estar aproveitando os momentos felizes do presente, né? Não aproveitar as pessoas que você ama. Também é você não fazer aquilo que você mais gosta ou gostaria de fazer. Você não deve viver preso ao que aconteceu. Você deve viver o presente. O futuro, você tem pouca possibilidade de controlar esse futuro. O futuro é o lugar da fortuna, né? Do acaso. O passado já foi, então você deve se ater ao presente. Quando nossos heróis estoicos viviam, o futuro era diferente do que é hoje. Hoje o futuro é fruto da sua ação. Planejar o futuro significa, dependendo da sua idade, o quanto você vai estudar, o que você vai agregar como valor, como que você vai montar a sua carreira, tomar cuidado, fazer exames médicos, todo um conjunto de coisas que é típico da noção de futuro moderno. O futuro na modernidade é o resultado da ação de planejamento de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas, ou dos gestores, como se fala. Na antiguidade, basicamente, o dia de amanhã era igual ao de hoje. Porque, inclusive, não havia essa coisa de, eu vou fazer uma pós, entende? Então, o estoicismo continua valendo nesse sentido de que você deve buscar viver o presente, porque se você ficar preso ao passado, você fica arrastando certas questões, apesar de que, venhamos e convenhamos, os estoicos entendiam que algumas pessoas que viram no passado valia a pena você trazer elas com você o tempo inteiro. E tampouco ficar preocupando com o futuro porque é a fortuna. Agora, teve uma menina que falou, ela voltou, jovenzinha, que a gente não deve se preocupar com coisas que não são importantes e a gente deve desperdiçar a vida e não fazer o que a gente quer. Às vezes, desperdiçar a vida é fazer justamente o que a gente quer. A gente pode estar desperdiçando a vida. É um pouco mais complicado do que o que parece. Ainda sobre essa questão do desperdício, Sêneca escreveu: entre os piores estão aqueles que não têm tempo para nada além do vinho e da luxúria. Aquele se refere a vícios, não é, Pondé? Ter vícios é desperdiçar tempo? Entendia Sêneca que sim. Uma pessoa que passa a vida bebendo demais, uma pessoa que passa a vida com um vício horroroso de não usufruir do dinheiro que tem, tipo tio Patinhas, né? Uma pessoa que passa a vida comendo demais, uma pessoa que passa a vida o tempo inteiro só querendo fazer sexo, tá aí um monte de vícios. Você desperdiça a vida. E o que Nietzsche diria sobre isso, sobre esse desperdício de tempo regado a prazeres aí que é apontado por Sêneca? O Nietzsche tinha uma opinião sobre o estoicismo, que aliás não é uma opinião original, eu quero dizer, de que os estoicos resvalavam num risco de resignação em relação à vida. Faltava aos estoicos aquilo que o Nietzsche valorizava muito, chamado vontade de potência. O Nietzsche é um autor romântico, né? O Nietzsche é um autor que está buscando, aliás, uma das coisas que uma das meninas falou, desperdiçar a vida é você não ser autêntico. Isso é completamente romântico. A filosofia do Nietzsche era uma filosofia que dizia que você não devia dar bola porque os outros pensam de você, não seguir a moral do rebanho, como ele falava, né? A ideia do Nietzsche, como autor romântico que era, é que a vida, a sua vida, deve ser a sua grande obra na vida. Uma vida autoral, maravilhosa e utópica. Trazer aqui um outro trecho do livro do Sêneca que vale destacar.
Ouvi dizer que um desses homens, ao ser retirado da banheira por várias mãos, perguntou: estou sentado agora? Como alguém que, para conhecer a posição do próprio corpo, precisa de alguém que lhe diga como pode ser dono de seu tempo. Quer dizer, ele se refere aqui ao gostar de ser servido, à comodidade, é isso, né, Pondé? Essa parte alguém precisa avisar o jeito que... Essa parte desse texto do Sêneca, ele beira assim, uma espécie assim, de realismo fantástico, né? O cara, ele tá tão dissociado da vida dele, tão absolutamente sem propósito nenhum na vida dele, que uma situação absurda, como você está numa banheira e depender de alguém que vem e tire você da banheira, e você tem que perguntar, eu ainda estou na banheira? Quer dizer, ele está citando uma situação, a gente chama isso em filosofia de redução ao absurdo. Quando você faz uma afirmação absurda para querer mandar uma mensagem razoável. A mensagem razoável é, se você é tão viciado em serviços e tão viciado nos escravos e que todo mundo faz tudo para você, você acaba nem sabendo mais onde você está. Ou quem é você, né? Isso mesmo, é isso aí. Vamos ver uma cena do filme O Lobo de Wall Street, de 2013, com Leonardo DiCaprio. Fucking stop. Okay, wait, he's coming. Make some shit up. So I think if we short Pfizer, that should, and if we have $30,000 in 1 month, Jordy? Huh? $430,000 in 1 fucking month. Morning, they're business expenses. Relax. Business expenses? Yes. Jordy, look what you got here. What? Look at this. $26,000 for 1 fucking dinner. Okay, no. This could be explained. Dad, we had the Pfizer clients. Right, the porterhouse from The Argentina. expensive champagne and the wine. We had to buy champagne. And you ordered all the fucking sides. Tell them about the sides you ordered. The sides, so... Sides? Yeah. Sides? $26,000 worth of sides? What are these sides? They cure cancer? The sides did cure cancer. That's the problem. They were there. That's why they were expensive. Shut the fuck up. I'm serious. I know. Stop. And EJ Entertainment. What the fuck is EJ Entertainment? Well, that's, Yeah, Jordan, what's How EJ do I Entertainment? describe this? Jordan, what is that? It's a fucking prostitution ring, Jordy. I know. That's what it is. That is what it is. Isn't that the perfect description for it? That is what it is, but none of these were charged to me. This is all of them. Oh, that was all us. It wasn't me, though. Fucking explain this shit to him. Well, These are all your fucking charges right here. You guys, the IRS, they allow for TNA. It's fine. T&E. T&E. Yeah, I said TNA. No, you said TNA. No, I didn't. Yeah, you did. You did. When Yeah, did you I did. say You that? said TNA. It's T&E, all right? I know you're upset about the dinner, and that makes sense because we did spend too much money, but I said TNA. Don't tell me what you said. I heard what you said. Dad, he said TNA. He did. He said yeah, TNA. absolutely no question. I heard it. I'm getting this Fucking close. sweating. Dad, I'm getting relax. this close. That's what I'm saying. I want you to open up more, Max. He's gonna fucking kill you. Why do you kind of hold it in? Why what do you, Max? Why do you hold That's it in? it. That's it. Get the fuck Esse filme é aquele típica história dos caras que ganham muito dinheiro em Wall Street e fica tudo louco, né? Que se você comparar com o período que vivia o Sêneca, reza aquela lenda, né? Lenda urbana de que quando o general vitorioso entrava em Roma depois de uma grande batalha, e a população inteira esperava ele, gritando o nome dele, tinha alguém que ficava do lado dizendo assim: lembra que tu és pó, hein? Lembra que tu és pó. Isso é bastante estoico, essa história. Esse sujeito aqui, o desperdício aí é óbvio, né? Dinheiro, né? Milionário, novo rico, todos eles. E o filme mostra, eles fazem festas gigantescas, verdadeiros bacanais, com um monte de droga. E por isso que o sujeito que é responsável por gastos, a pessoa que é responsável por gastos é sempre aquela pessoa que normalmente tem que ter o pé no chão. Porque é aquela pessoa que tem que tomar cuidado com o custo de tudo. E por isso nem sempre é a mais simpática. E normalmente estraga prazeres. Se soubéssemos o tempo que nos resta, como sabemos o que já passou, agiríamos diferente? É possível que sim. Muitas pessoas que, por exemplo, recebem diagnósticos, né, de algum tipo de
doença que marca um pouco quanto tempo de vida que você tem, muitas dessas pessoas começam a ver a vida de forma diferente. É muito comum. Tem algumas que dizem, não, eu vou continuar a viver assim até o fim. Mas é muito comum a pessoa olhar e dizer, olha, com isso eu consigo enxergar quanto tempo eu perdi com um monte de bobagem. Não quero mais perder tempo. Essa é a frase. No próximo bloco, o propósito da vida na visão de Sêneca. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre a brevidade da vida inspirados na obra de Sêneca. Pondé, Sêneca dizia que é preciso ter um objetivo, dar um sentido para o nosso tempo, não é? O que significa ter um propósito de vida? Então, esse é um tema muito recorrente hoje, né? Primeiro, para o Sêneca, o principal objetivo na vida era atingir a sabedoria. Chegar à sabedoria. Sabedoria essa que ele entendia que a gente poderia atingir. Inclusive, uma hora ele fala assim, tipo assim, mas com tanta coisa boa para a gente ler, esse povo fica fazendo besteira. Quer dizer, né? Para ele era discutir com Sócrates, duvidar com os céticos, como ele fala. Quer dizer, tem tanta coisa, tantos homens sábios, tantos livros sábios que nos ajudam, porque o estoicismo e o Sêneca entre eles entendia que a sabedoria faz com que você sofra menos, né? É claro que o sofra menos do Sêneca não é que você vai ficar feliz como gente que fica feliz no final de semana em shopping, gritando e berrando, né? Não é isso. Mas há um desdobramento, isso também no Sócrates era assim. Para o Sêneca, a sabedoria é alguma coisa que faz com que você tenha um pouco mais de controle sobre você mesmo, sobre o que você sente, sobre os atos que você tem na vida. Esse é o propósito maior. Hoje se fala muito em propósito. E é um tema muitas vezes recorrente em relação ao trabalho. É muito recorrente em relação ao que se fala dos milênios, da geração Z, que tem que encontrar propósito na vida, significado no trabalho. Eu concordo inteiramente. Eu acho que quando você encontra significado, aquilo que você trabalha faz sentido para você, você encontra propósito no trabalho que você faz e não só ganha dinheiro, você está no melhor mundo possível. Isso, né? Que faz talvez então pular de emprego a emprego, como não acontecia antigamente? Então, aí vem o desdobramento dessa ideia hoje em dia, que eu acho que é quase uma perversão da ideia, porque encontrar significado e propósito não significa que você não vai sofrer, não significa que isso não demanda de você muito tempo, não significa que isso não demanda de você aquilo que o Hegel chamava de a paciência do conceito, a paciência do pensamento. Quer dizer, essa coisa do jovem, não, eu quero o propósito, eu quero o significado, e aí eu fico mudando de emprego o tempo inteiro, isso na verdade é muito mais a atitude de uma criancinha mimada que fica de bode do presente que ganhou e já quer ganhar outro. Porque não significa que você não vai quebrar a cara, que você não vai tomar vários nãos na vida. Exatamente, né? Isso. Tem outro trecho bem bom aqui que eu acho que vale trazer aqui. Ouvirá muitos homens dizendo, aos 50 anos, me dedicarei ao ócio. Aos 60, ficarei livre de todos os meus deveres públicos. Que garantia tem de que sua vida se prolongará? Você não se envergonha de reservar para si mesmo apenas o final da vida? É de uma clareza chocante, né? O Sêneca. Inclusive ele comenta, né, que aos 50 anos você já não podia mais ser convocado a servir o exército e que aos 60 anos você também já não podia mais exercer a função de senador, né? Como indícios de que você perderia duas funções públicas essenciais para um homem em Roma, que era a função militar e a função política, as duas principais, né? Agora, a crítica que ele está fazendo é aquela, hoje em dia seria aquela crítica
quando eu aposentar, eu vou fazer o que eu quero. E até lá, né? Porque o que ele está chamando a atenção é que a fortuna, ela reina sobre a idade. O Sêneca considera um absurdo que você resolva só a partir dos 50 anos ou dos 60 anos, que em Roma era bem mais velho do que significa hoje, em termos relativos, só então você vai se dedicar a uma vida que para você faça sentido, né? Mas vale hoje em dia. Como a gente passa grande parte da vida trabalhando, é que vem esse vínculo direto entre trabalho e significado que tanta gente busca e que eu acho que faz todo sentido. Vamos ver uma reportagem sobre a brevidade da vida com especialistas no assunto. Há mais de 30 anos eu venho pesquisando homens e mulheres de mais de 60, 70, 80 e 90 anos. E o que eles me ensinaram nesses anos todos, principalmente os nonagenários, é que a vida não é breve, mas que nós podemos desperdiçar o nosso tempo quando não saboreamos cada minuto da nossa vida. São as pessoas que tornam ela breve ou longa. Os que são mal-humorados, carrancudos, chorões, esses sim devem sentir a vida breve. Mas a minha vida é tão gloriosa que eu não sei nem se eu vou morrer. Não penso nisso. Nunca me senti como velha. E também ainda não me sinto. Sêneca tem um texto magistral sobre a brevidade da vida. E o que ele diz é que a vida não é breve, mas que nós desperdiçamos essa vida quando não temos um propósito ou uma vida com significado. Breves são os momentos que você deixa escapar de ser feliz. Então não deixe, porque senão a vida em si é breve. A gente tem que viver todas as etapas da infância, da juventude, da meia-idade e se preparar para a terceira idade, porque tem muita alegria neste momento. Na verdade, a velhice, para muitos homens e principalmente para as mulheres que eu venho pesquisando, pode ser o melhor momento da vida delas. É você ser você mesma, ser autônoma, ser autêntica, ter a coragem de fazer tudo o que você tem vontade de fazer sem medo dos rótulos e das etiquetas. Velho não pode isso, velho não pode aquilo. Ser você mesma é ter autonomia para escolher o próprio destino e saber como usar o próprio tempo. Eu aprendi que a pessoa, no decorrer da vida, ela traçou uma história e dentro dessa história ela construiu uma vida profissional, familiar e que nessa reta final o que importa é a convivência, é a troca de afetos, a troca dessas vivências, dessas histórias. Eu mudei muito de perspectiva depois que perdi meu pai, meu esposo e minha mãe. Em menos de 5 anos eu fiquei absolutamente sem chão. O que mudou foi o compartilhar, o conviver. A Rita Lee, aos 73 anos, disse uma frase que me ajuda muito para compreender o que é envelhecer bem, ou melhor, o que é uma bela velhice. Ela disse: o mais importante na velhice é ter tesão na alma. O jovem não sabe o que é viver. Eles velhos são todos os outros que o rodeiam, mas eles são vulneráveis a uma série de coisas que talvez faça eles pensarem na velhice, mas isso não é geral. No geral, eles são assim, calculadores da beleza e do sucesso. Muito bem.
bem, né? Vale a pena lembrar que o programa foi inspirado justamente na coluna que a Miriam escreveu sobre a brevidade da vida, quando ela escreve sobre o Sêneca, né? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma espécie assim, de lembrete, que eu entendo que tudo que foi dito na reportagem aponta de fato para elementos essenciais no envelhecimento significativo, inclusive a frase da Rita Lee, que a Miriam repete, né? Tesão na alma, não tenha dúvida, o Nietzsche diria amém para uma frase como essa, né? O fato é que grande parte não tem tesão na alma. E eu não sei se é possível se estabelecer fórmulas para isso. Mas afora esse fato, que eu entendo que essa frase é muito boa mesmo, porque quando você tem tesão na alma, você consegue passar pela vida vivendo esse tesão, é tudo que a filosofia do Nietzsche sonhava, era com isso. A gente tem que lembrar que a maioria esmagadora da população idosa do país não tem absolutamente nada disso. Ganha uma miséria de aposentadoria. O Estado brasileiro não tem a mínima vergonha na cara de como trata os aposentados que trabalham a vida inteira e depois são jogados na lata de lixo. Pensar em parar de trabalhar já é desesperador. Né? É, porque inclusive não vai ter direito que comer, né? A assistência médica é péssima, a solidão é muito grande dentro das famílias, as casas de repouso só crescem porque não tem onde você colocar. Há dois grandes tipos de vínculo social que existe no mundo contemporâneo, é cadeia produtiva e cadeia de consumo. A maior parte dos idosos não conseguem fazer parte da cadeia produtiva, inclusive muitos porque não tem tesão na alma, mas muitos porque o mundo do trabalho corporativo, esse mesmo mentiroso que fala que está assimilando idosos, não assimila coisa nenhuma, certo? E do outro lado não tem poder de compra para participar da cadeia de consumo. Então fica completamente excluído. Então, nada disso que eu acabei de dizer invalida o que a gente estava discutindo antes, né? Quer dizer, de fato, o envelhecimento com tesão, uma vida cotidiana que faz significado para você, que tem sentido para você, as relações que você tem à sua volta, tudo isso é verdade, né? Eu entendo que tudo isso é verdade. Não desperdiçar o tempo em bobagens. A experiência do propósito, do significado, faz a vida parecer breve ou não, mas a gente não pode esquecer da realidade do país para não ficar parecendo que a gente está deixando ser enganado. E daqui a pouco é possível ser estoico nos dias de hoje? A gente volta já. Voltamos a conversar sobre a ideia da brevidade da vida, tema abordado pelo filósofo estoico Sêneca. E aí, Pondé, e hoje em dia é possível ser estoico? Eu tenho sérias dúvidas, e não por conta de limite do pensamento dos filósofos estoicos antigos, mas por conta do limite da questão do tempo histórico em questão. Do tipo de sociedade, do tipo de vida, né? Para começar, a gente tem um famoso Epicteto, um famoso escravo liberto, que foi um dos grandes filósofos estoicos, né? Então, alguém pode dizer, não, mas tinha um escravo ou um ex-escravo, que também virou filósofo, mas a gente precisa lembrar que a sociedade em que os estoicos viviam, fossem os gregos, fossem os romanos, é completamente diferente da sociedade que a gente vive hoje, né? E quando eu digo isso, eu posso dizer, por exemplo, a antiguidade ela tinha uma vantagem que era a vida não era escrava da ideia de produtividade, o que seguramente torna a vida hoje mais difícil e mais difícil de se praticar o estoicismo. Porque você praticar o estoicismo hoje, por exemplo, não pensando no futuro, como a gente falava aqui há pouco, pode custar muito caro para você. Na antiguidade, não havia esse custo dessa forma embutido em você não pensar no futuro. Por outro lado, esses homens todos foram homens que tinham escravos à sua volta.
né? Eles tinham escravos, escravas para servir, para obedecer, para fazer o que eles queriam. Não passava para a cabeça de nenhum desses grandes homens a ideia de que um deles devia parar para lavar louça, né? Hoje, pelo menos oficialmente, pelo menos é um pouco melhor, não existe escravo, é isso que eu quero dizer. O que deixaria os estoicos chocados hoje, se eles andassem por aqui? Se eles pegassem uma máquina do tempo e chegassem aqui, eu acho que eles iam ficar chocados com a obsessão que a gente tem por lugares, alguns de nós, eu quero dizer, tem por lugares cheios de gente, com gente pulando e gritando. Eu acho que eles iam ficar chocados com isso, porque os estoicos, eles tinham um olhar sobre multidões, tipo assim, multidões não são lugares que você deve frequentar, né? Eu acho que os estoicos, eles iam ficar muito chocados com a ideia de que se você não compra um monte de bens materiais, você simplesmente mergulha em depressão. E o contrário disso, os estoicos deixariam algumas pessoas hoje também chocadas com seu comportamento? Eu acho que os estoicos deixariam muita gente chocada com a ideia de que não vale a pena você pensar a vida numa chave de produção. Eles seguramente ficariam impressionados com o modo como a gente aceita como natural de que a gente deve trabalhar o dia inteiro, de que a gente deve ficar pensando no futuro o tempo inteiro e de que a gente deve pensar a vida como uma coisa que tem que ser produzida. Por exemplo, uma das críticas que o Sêneca faz nesse texto, Brevidade da Vida, é a ideia de que não desperdiçar o tempo seja oferecer jantares, né? E tem uma parte especial que eu acho hilária, que prova que está igual em algumas coisas, é que o sujeito fica preocupado como estará disposto o javali à mesa. O Sêneca fala, né? Quer dizer, como que o javali, para servir o javali, se o javali vai estar bonito, bem arrumado à mesa. Então, uma das coisas que o Sêneca fala, que choca muita gente que lê e não sabe, primeiro que ele entende que o verdadeiro uso da vida seria a filosofia. Isso é estoicismo, raiz, né? É você lidar com as questões de fundo, como se fala, né? E não ficar preso às questões de superfície. Se você ficar preocupado com o transporte do trigo e para de se preocupar para dar festa, você continua desperdiçando a vida. Então, eu acho que um estoico, olhando para cá hoje, talvez ele chocasse muito nossa época com absoluto e total desprezo pela ideia de lazer. Total desprezo. Pela ideia de que você, quando não tem que trabalhar, já que hoje todo mundo tem que trabalhar, não era o caso deles, digamos assim, dos estoicos históricos, já que todo mundo tem que trabalhar, então quando você não tem que trabalhar, você tem que se inventar fazer lazer. A gente provavelmente ia ficar impressionado se um deles dissesse, mas por que você não consegue ficar sem fazer nada? Por que na hora em que você não está preocupado com o mercado do trigo, você não vai aprender a duvidar das coisas como os céticos ensinam? Os estoicos, como antigos que eram, tinham certeza que o tesouro da humanidade está no que a humanidade já fez. A modernidade entende que o tesouro da humanidade está no umbigo de cada um de nós. Uma das edições, Pondé, do livro sobre a brevidade da vida de Sêneca tem o prefácio da professora de filosofia Lúcia Helena Galvão Maia. Ela escreveu o seguinte: experimenta perguntar a ti próprio qual foi o momento do teu dia que te tornou mais feliz. Talvez a resposta te surpreenda, mostrando um momento simples. E ela pergunta: por que razão não vemos coisas tão evidentes e relevantes? Falta tempo para construir a própria identidade?
Ainda mais hoje em dia que a identidade é um fetiche, uma figura política, alguma coisa pela qual as pessoas ficam se matando, eu acho que fica bem difícil mesmo essa ideia de identidade aí. Não há dúvida, às vezes você pode, e alguns de nós podem ter tido essa experiência, eu mesmo já tive, de perceber que às vezes algumas coisas, alguns momentos do dia que você fica feliz, se sentindo bem e tal, há momentos que você não necessariamente está fazendo coisa nenhuma de importante, né? Isso acontece. E, na realidade, a gente é muitas vezes dominado no nosso dia a dia, isso é uma das coisas com as quais eu mais me bato, com as teorias de felicidade que são vendidas. E essas teorias de felicidade, todas elas falsas, abstratas, né? Mas, e às vezes, é uma situação absolutamente simples e que você se sente bem fazendo aquilo. Ou quando você não planeja nada, o dia vai totalmente para outro lado e é tão bom, não é? Surpresas boas, né? Inclusive porque você pode ter, uma das coisas que me chama mais atenção é quando alguma coisa pode me deixar feliz ou qualquer outra pessoa que você não fez nada por merecer. Eu acho isso bom. O Santo Agostinho, que a gente discutiu em outro momento, chamava isso de graça divina, né? Quando alguma coisa, alguma pessoa faz alguma coisa, alguma situação acontece, que é uma situação muito boa e tal, e você tem absoluta certeza que você não fez nada para merecer. Eu acho isso, de fato, uma grande felicidade. Agora, eu continuo achando que não é fácil assim se aplicar o estoicismo hoje em dia. Pela condição que a gente vive, pelas demandas que a gente tem. Agora, o estoicismo ele é tão forte como possibilidade de encarar a vida, né? E ao mesmo tempo a gente precisa lembrar também que às vezes a gente não tem tanto controle sobre as coisas. Os estoicos sabiam disso, nós não. 100 Dias com Tata é um documentário do ator espanhol Miguel Ángel Munhoz em homenagem à sua tia bisavó. Vamos ver. Han hecho del cementerio un museo de arte. Esto no es un cementerio. Este es el jardín más grande que yo he podido ver. ¿Y aquí quién está enterrada? A mi madre. ¿Tu madre? A mi madre. Guapa. Madre mía. He venido a verte y tengo 92 años. Tú te fuiste antes. Tú te fuiste antes. Pero yo 92 años soy la más viejita de la familia. Quizás tú me estés cuidando. Puede que sí. Puede que sí. De repente ella se quiso despedir. Quizás está pronto. ¿No? Ahí me mató. Bueno. Pues mira, yo ya he venido. He cumplido una misión bastante buena. Ahora ya lo dejo en manos de Dios. Um cemitério que virou jardim. Esse trecho me lembra uma famosa passagem de um filósofo britânico do final do século XVIII, chamado Edmund Burke. Filósofo famoso na filosofia política, né? E que eu acho que ele já falava essa frase com esse sentido que eu vou dizer agora, no final do século XVIII.
que eu acho que é uma das grandes perdas da experiência contemporânea e moderna, mas que evidentemente está completamente vinculada ao modo de vida, de produção da modernidade, o novo, né? Mas a frase dele é a seguinte: a sociedade é uma comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Na modernidade, os mortos simplesmente não existem. Conversa aqui iria longe, né? Para quem quiser saber mais, A Brevidade da Vida de Sêneca. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia.